O nosso irmão Odilon aqui, à minha esquerda, ele vai nos ofertar algumas palavras que com toda certeza irão tocar profundamente os nossos corações, nos trazendo grandes ensinamentos tão necessários nesse momento de tantos desafios que todos nós estamos passando, mas que nós nunca podemos desistir, pois devemos sempre lembrar que existe um Deus soberano, um Cristo que cuida de nós e uma mãe, nossa mãe Maria, que nos abençoa a cada novo dia. Odilon, por favor. Que assim seja, meu generoso irmão. Muito obrigado pelas palavras. Meus queridos e amados irmãos de jornada, encarnados ou não, presentes, que me ouvem por essa cidade do amor, mini cidade do amor, que me ouvem através das redes virtuais. Saibam que onde quer que estejamos agora, voltados para esse momento, somos uma rede. E o Mestre nos disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Permitamos então, agora, que essa rede que nós somos, traga mais do que nós necessitamos. Que através de nós, todos sem exceção, sejamos canais para aqueles irmãos que ainda não entenderam, não aceitaram e que estão também na jornada educativa como nós. Para falar a verdade, no passado fomos nós a não aceitar, não querer e inclusive atuar contrário à vontade do Senhor da vida, mas isso faz parte. Cabe a nós agora que compreendemos, depois de muito sofrer, o resultado das nossas más escolhas, fazer por onde ir em frente no aprendizado, mas sobretudo transformar isso em serviço aos irmãos que seguem logo atrás. Porque quando éramos nós, nesse estado de ignorância, irmãos mais adiantados, que já haviam compreendido o sentido da existência, estenderam a mão para nós, sem nenhuma expectativa que nós fôssemos gratos a eles, porque estenderam por amor desinteressado. Se nós realmente desejamos receber e buscamos isso, vamos lembrar da canção de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Dê de graça aquilo que você recebe de graça. Então, onde quer que estejamos agora, pensemos nós, apenas em nós e nos nossos não. Estendamos isso a todos os irmãos que fazem parte dessa família humana, a qual fazemos parte e a qual somos devedores. Porque aqueles irmãos que nos auxiliam, que estão mais amadurecidos, são como um oásis para nós. É através deles que tomamos uma sombra, bebemos uma água e respiramos. Mas a vida é um deserto. E aqueles irmãos que não fazem isso, mas muito pelo contrário, estão diante de nós contrários àquela proposta que a gente está tentando viver, sejamos gratos, porque estarmos diante daquele irmão que não nos dá, porque não quer e não entendeu, que não aceita o seu auxílio, por melhor intenção que você tenha, ele está te dando uma oportunidade de você ser aquele que ama sem interesse. Porque se você estiver diante desse irmão, e apesar de ele não cultuar o mesmo que você, na medida do possível, com inteligência, continuar querendo bem a ele, fazendo o possível por ele, sem expectativa de receber em troca, então você entendeu a mensagem do Mestre, que é de amar sem expectativa de retorno. E esse irmão é um desafio para você,
Porque diante dele, ele estimula em você aquilo que você tem, que é imperfeito, que é feio ainda. Então, na verdade, ele está sendo um espelho para que você se enxergue e para que você possa ver claramente o que você ainda tem que superar em você. Bendito seja esse irmão, porque ele é um mestre para você. Um é um abrigo, um é um aconchego, um abraço, para que você respire, você pega um pouco de sombra. E o outro é o grande mestre, porque ele faz na condição de espelho que você se veja de verdade e veja aquilo que você precisa tratar em você, para que você se torne realmente cada vez melhor para si e para os outros. Seja grato a ele. Meus amados irmãos, tratamos hoje as compulsões. Hoje é o tratamento das compulsões. Catalogadas segundo a psicologia, tem 300 e tantas compulsões. Existem as compulsões que são mais comuns, né? A droga, o sexo, a comida, a compra, o apego ao outro, o jogo. E tem aquelas compulsões que são particulares, é da própria pessoa, só ela tem. Mas no fundo, as compulsões, a ideia de desistir da vida, as doenças, seja ela psicológica, física, nada mais são do que vazio existencial. Vazio e afastamento de nossa real natureza, para a qual já estamos bem amadurecidos já. Somos espíritos já muito antigos e muitos de nós já viemos de outros mundos, porque lá chegamos a um ponto que estávamos atrapalhando aquela humanidade de lá. E eles não mereciam mais nos ter atrapalhando. E o Senhor da vida nos dá a oportunidade da repetência, sempre há o recomeço. Muitos de nós que estamos aqui neste mundo agora, já perdemos um planeta, porque não nos comportamos e aceitamos as leis divinas e o amor e a oportunidade que o Senhor da vida nos dá de ser feliz e fazer o outro feliz. Foi perguntado a Chico como identificar no mundo atualmente um espírito encarnado que tivesse vindo de capela, que tivesse vindo desse outro mundo. Ele falou: olha, muito fácil, isso é muito fácil. Se acredita com toda a fé em reencarnação, é um irmão migrado. Bom, se nós somos esses que acreditamos e aqui estamos, porque acreditamos numa dessas leis da reencarnação, com certeza somos repetentes. Então, queridos irmãos, o que fazer para nos livrar da compulsão, da ideia do suicídio, para nos curar mentalmente e fisicamente? Precisamos viver segundo a necessidade que o espírito precisa. O espírito é um ser energético, uma energia. Estamos travestidos com várias roupagens, né? Então tem o corpo mental, não vou falar nem daqueles que são muito sutis, que não são possíveis de falar com palavras, mas vamos falar, temos o mental, temos o mental superior, o mental inferior, temos o astral, que é a parte emocional, temos o etérico e temos o físico. Mas são roupagens para que a gente possa se manifestar nesse plano. E esse plano é exatamente o oposto da nossa natureza. É porque o contraste é que ajuda a despertar. O contraste é que faz com que a gente um dia compare e perceba o que nós somos e o que não somos. Então, por isso estamos na matéria. Temos a liberdade de nos conhecer como espíritos e não como matéria. Já desenvolvemos muito nossa capacidade intelectual. Muito. A parte cognitiva nossa está muito desenvolvida. O que está completamente ainda bloqueada é a parte afetiva. E eu não falo de paixões, eu não falo de sexo, de sensações. Eu falo exatamente da vivência do amor que não pensa em retorno. É exatamente aquilo que nós não estamos vivendo, que nos torna tão doentes, tão vazios, e a vida faz com que não tenha tanto sentido. É esse amor que a gente tem que viver. E esse amor tem desdobramento. Gratidão. Gratidão é reconhecimento daquele benefício que é recebido. É amor. Perdão. Perdão é reconhecimento que o outro erra assim como você. E você então perdoa ele porque você também erra e precisa de perdão. É amor. Paciência é entender que o outro tem outra forma de lidar
e que você não deve ser violento, agressivo ou desprezá-lo pela dificuldade que ele tem. Então, amor é paciência. A paciência é uma forma de amor. Então, o amor tem vários desdobramentos que a gente não vive, porque a gente vive em função de receber do outro, e se frustra porque o outro não dá aquilo que a gente julga que somos merecedores de receber, que é justo, quando deveríamos viver esse amor. O amor que a gente precisa, que nos sustenta, que nos liberta, que nos dá felicidade, que nos cure de tudo, não é o amor que a gente recebe, é o amor que a gente sente cada vez em maior alto grau. Eu não quero ser aqui liviano, criticando ou falando de forma simplória da condição daquele irmão que está pensando em desistir da vida, porque é um contexto muito complicado, envolve muitas existências, muitos traumas e muita coisa. Mas na essência, o irmão pensa em desistir da vida, não é porque lhe falta amor dos outros. Se você vê, o pai, a mãe daria a vida por ele. Ele tem amigos, familiares que amam ele. Então, se ele tem esse amor, por que ele? Porque para ele não tem sentido a vida. Adivinha? O que lhe falta é amar, é ele amar. Ele está voltado para fora, para trazer de dentro, de um plano mais elevado e manifestar fora. Quando você pede ao Senhor da vida que sustenta a nossa existência, e Ele está aqui, Ele não está longe, é Ele que me dá condições de mexer os braços, falar, pensar, ouvir, sentir. Ele é a vida em mim, de forma individualizada. Mas quando eu pretendo manifestar um amor para o outro de forma desinteressada, sincera, sem pensar em retorno, aí essa presença divina começa a fazer muito mais do que me ajudar a falar, me movimentar, a ouvir. Ele transborda um sentimento especial que me torna mais digno da minha condição de filho do Pai. E nesse momento que você ama o outro, você se sente mais presente, mais vivo, porque aquilo que você vê no espelho não é a sua realidade, é um personagem. Então a proposta, por mais que as palavras possam ser bonitas, elas são só vestes de ideias. E as ideias, se fazem sentido para vocês, se não forem vividas na prática, serão só ideias, um conhecimento, uma coisa que vocês ouviram. A proposta é que cada um de nós assumamos a vivência do que nós somos na realidade, para fora, para o outro. O outro é a oportunidade, o outro é o alvo, o outro é o espelho para que a gente traga de dentro. Enquanto continuarmos resistindo, não interessa quantas palestras, quantos passes, por mais lindo, tocante que sejam, se isso não for utilizado para que você viva essa condição interior que é inata a todos nós, desde que o Pai nos criou, a coisa continua. Porque não há sensação, não há prazer, emoção sobre a face da terra, no plano material, das coisas do ego, que chega perto da vivência do amor que não pensa em retorno, e que faz com que você compreenda o outro, porque você se vê no outro. E em vez de julgá-lo mal, você olha além, você vê um ser divino numa jornada educativa como você, sujeito a erros assim como você. E é preciso que você estenda a mão a ele para que haja mãos estendidas para você. É isso que nos liberta. Alguém julga que Francisco de Assis se sentia vazio? Ele tinha necessidades materiais para poder se sentir alguém, como a gente é hoje? Vive por títulos, por status, pelo que tem, ou por aquilo que a gente tenta parecer para o outro. Ele vivia em função disso. Alguém acha ele vazio? Ele parecia vazio, solitário, ou ele parecia para nós pleno, ao ponto de a gente olhar e se emocionar, porque é a nossa natureza que a gente não está vivendo ainda, mas é a nossa natureza, é para o qual a gente foi criado, e temos todas as condições de fazer o mesmo. Mas Teresa de Calcutá, ela nos toca, parecia vazia, triste. Irmã Dulce, Francisco, Chico Xavier, vive em função de amar e servir o outro, parecia vazio, não tinha sentido a vida para ele, ele não compreendeu quem ele era e qual o sentido da vida.
Eu não estou falando que a gente vai se transformar agora num ser humano como esse, mas aquilo é uma construção. Nenhum deles nessa existência, começou nessa existência o processo de despertar e de viver esse amor. Isso é construção de vida em vida. Vidas e vidas e vidas, você vai aperfeiçoando a capacidade de amar e de entendimento e de viver essa presença divina em você. Mais vivo você sente, mais pleno. Menos você precisa de fora. Aliás, precisa sim. Você precisa de quem amar. Isso não nos falta, porque o Senhor da vida projetou, cria permanentemente sempre novos espíritos, novos irmãos. Existem irmãos sempre em patamares inferiores a quem podemos amar nesse exercício. Vamos olhar os irmãos que estão em planos mais evoluídos. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado por Divina Mãe Maria para ir para Mundos Felizes. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou, chorando, profundamente grato, pediu para permanecer. Sabe por quê? Ele disse que ele não poderia seguir para Mundos Felizes enquanto houvesse aqui na terra irmãos que ele tanto preza, com tanto amor, sofrendo ainda. Então, saibamos que por mais que evoluamos e entendamos o amor e o que é a vida, sempre estaremos voltados para aqueles que estão atrás, porque eles são a grande oportunidade de viver esse amor. O Cristo, o Senhor da vida, a entidade mais excelsa de nosso planeta, o Filho divino do Pai, unigênito, a quem foi delegada toda a vida no planeta Terra, toda, do mineral ao homem, ao anjo, até os arcanjos, que são seus assessores nesse processo. Por que ele está envolvido com a matéria desse jeito? Porque ele lida com uma quantidade enorme de seres que estão em vários níveis evolutivos abaixo dele, porque nós somos alvo desse amor, é onde é necessário esse amor do Pai, e ele faz a vontade do Pai, cuidando dos irmãos mais novos. Então sempre estaremos cuidando daqueles menos esclarecidos, porque não faz sentido nenhum você ir para o mundo feliz, lembrando e sabendo que aqueles que você ama, que você preza, ainda sofrem. É mentira, você não estará feliz lá. Por mais que você usufrua, cada vez que você olhar um momento especial, maravilhoso, você vai lembrar daquele que você ama que não está usufruindo ainda. Então o que é que você faz? Você volta. Você não vai abrir mão do plano que você alcançou, mas dali onde você está sempre voltando, sempre estendendo a mão, sempre puxando o outro. É o exercício do amor que ele precisa. Para ampliar o amor, é preciso que ele tenha cada vez mais oportunidade de amar. Eu queria fazer uma experiência com vocês no sentido dessa afetividade, aqui e agora. Vou inclusive pedir a generosa e luminosa voz do Guná nesse momento agora, que ele possa nos ajudar. A música é poderosíssima no universo. O universo todo é música. Cada um de nós, cada um ser vivo, tudo que existe é uma nota, tem um som único. E fazemos parte dessa sinfonia do universo. Então a música ajuda-nos a fixar, ajuda a gente a alcançar as vibrações necessárias, inclusive transcendendo a intelectualidade, porque entra a emoção, o sentimento, vibra o coração e aí a mente acompanha. O coração vibra amor desinteressado, a mente começa a criar e funcionar em função desse amor desinteressado. Não é uma música religiosa, porque tudo é a forma com que a gente vê. Eu conheço uma música, tem uma música popular, é até meio rock, mas para mim ela tem um significado profundamente espiritual, profundamente. Ela para mim representa gratidão, reconhecimento de que eu sou um ser falho, o reconhecimento de que eu posso iniciar e a esperança de que todos nós, por mais dificuldade que tenhamos, iremos vivenciar cada vez mais esse amor e ajudaremos sempre, seja nesse mundo ou em outro, aos irmãos necessitados. E essa música ajuda muito. Essa música, quando ela foi criada, quando eu a ouvi e interpretando do jeito que eu interpreto, eu fui procurar qual era a fonte, de onde o artista tirou essa música, qual foi a inspiração. Essa música é do Capital Inicial, essa música é cantada pelo Capital Inicial,
E o seu autor é o Kiko Zambianchi. E o Jim, numa entrevista, depois de muito tempo que eu estava querendo saber, eu vi uma entrevista recente, e ele perguntava como surgiu a música. E aí o Kiko Zambianchi falou: olha, eu vim de São Paulo, eu vim do interior para São Paulo para tentar a carreira. E eu estava muito só, longe da família, comecei a ter umas coisas. O meu coração, eu tinha taquicardia, eu tinha medo de multidão, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a ficar desesperado, querer sair correndo pela rua. E eu pensei: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Procurou um médico, fez todos os exames, o médico disse: você não tem nada, você está fisicamente perfeito. Foi procurar um psicólogo, procurou um psiquiatra, acabou tomando remédio psicotrópico, e aquilo não passou. Até que a mulher chegou para ele e falou: cá, você já foi numa casa espírita? Foi numa casa espírita, fez o tratamento previsto, e aquilo sumiu. E aí o Jim falou: mas vem cá, foi um síndrome do pânico que levou você a fazer aquela música? Ele falou: olha, para falar a verdade, eu queria chegar aqui e falar: olha, não, eu vim andando pela rua, aí eu encontrei um cachorro, mas não sei porque eu escrevi. A letra não tem nada a ver com o que eu estava sentindo. Eu escrevi a letra. Alguém duvida que aquilo foi inspirado por um espírito? Olha o que a música diz, rapidamente. Na minha forma de ver, ela é uma forma poética e romântica de descrever o que é um espírito. Ela fala assim: meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. É o espírito. E ele fala depois na música: se meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol, mas só chove. Depois ele completa: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Esse é um espírito que na erraticidade compreendeu que todos os erros que ele cometeu, todas as violações, desrespeitos às leis divinas, fez com que ele agora estivesse debaixo de uma tempestade. A chuva que ele cita é aquela que nós estamos tendo através das compulsões, das doenças, da ideia de que a vida não tem sentido, de que a vida é insuportável, que tudo está errado, que eu estou sendo injustiçado, porque tudo que me acontece é ruim e eu não mereço isso. Não, ele entendeu que tudo que acontece é fruto do que ele plantou no passado, mesmo que ele tenha esquecido de quando plantou e com quem. Então ele reconhece isso, era um desabafo. Ele fala o que é ele de forma poética, e depois ele fala dessa aflição. Mas olha só, por que é esperança? Por mais que haja uma tempestade de muita chuva e com nuvens tremendamente carregadas e escuras, alguém aqui duvida que acima da tempestade o céu é azul e o sol brilha? Alguém aqui duvida? Não. Pois, se nós agora, assim como esses espíritos, estamos debaixo da tempestade que nós criamos, semeando coisas negativas por equívocos das más escolhas que fizemos, se a gente parar de semear o negativo, um dia as nuvens vão descarregar toda a sua água, e aí surgirá o sol e o céu azul. E ele fala: meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Lembre, nós não somos o que apresentamos diante do espelho, nós somos seres divinos. E o mestre diz: vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. Não estamos brilhando nessa luz, mas à medida que nos esforçarmos por viver esse amor desinteressado, compreendendo quem somos e entendendo um do outro, a chuva vai passar um dia, e aí nosso corpo virará sol, assim como a nossa mente. Então agora, debaixo da chuva que cai sobre nós, vamos ouvir essa querida música que o Ganão vai cantar dessa forma, porque o início fala na essência o que nós somos, e no fundo aquilo que estamos vivenciando, mas que vai passar. Então mergulhe em seu coração, busque a presença do Senhor da vida, deixe o sentimento aflorar, seja qual for, e vamos fazer isso não por nós, porque enquanto estivermos passando por isso, o Senhor da vida nos utilizará para que na matéria, no plano físico, uma energia necessária a muitos que ainda não entenderam, passe através de nós.
virá muito mais do que nós necessitamos, porque estaremos, na medida do possível, servindo ao mais necessitado que nós. Meus queridos e amados irmãos, eu faço votos que neste Natal, todos nós, mais do que presentes a dar, saibamos amar o necessitado. Sabemos amar aquele da família que não é compreendido, que não é aceito, que tem problemas, o que não significa se sujeitar a caprichos dele, mas não desprezá-lo. Dê-lhe uma chance. Mais do que isso, dê uma chance a você de aprender a ser tolerante, paciente e de compreender a dificuldade que o outro ainda tem, porque nós temos muitas dificuldades ainda. Muito amor, paz e abundância a todos nós. Namastê.